Está no ar o Sobral News Manchete, o seu jornal diário que levará até você o resumo das principais notícias de nossa cidade. Acompanhe agora as principais notícias desta quinta-feira, 17 de maio de 2012. Secretário esclarece ações de combate aos danos da estiagem. O secretário estadual de Desenvolvimento Agrário, Nelson Martins, respondeu na sessão desta quarta-feira, dia 16 de maio, aos questionamentos dos deputados a respeito do Plano Estadual de Convivência com os efeitos da estiagem. Nelson Martins explicou que, para o pagamento do Garantia Safra, não há necessidade do município decretar estado de emergência. Basta a Prefeitura fazer o levantamento de perdas de safra, o que pode ser solicitado à Ematerce. Sistema eletrônico de prova teórica no Detran da região norte. O sistema de prova teórica eletrônica foi implantado pela primeira vez em janeiro de 2012 na sede do Detran Ceará, no bairro Maraponga, em Fortaleza. Com o novo sistema, 700 candidatos realizam por dia o dobro de quando a prova era feita pelo processo manual. Posse dos 40 conselheiros municipais de saúde. Aconteceu ontem, dia 16 de maio, no auditório do Centro de Ciências da Saúde, CCS, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, a formação da nova equipe de gestão do Conselho Municipal de Saúde. O grupo é formado por usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, e trabalhadores da saúde e gestão. Na oportunidade, foram empossados 40 conselheiros. Mostra Internacional de Gravura em Sobral. Imprima é uma exposição artística de âmbito internacional que acontecerá na Casa de Cultura de Sobral, de 18 de maio até 15 de agosto. As visitas poderão ser acompanhadas por guias às exposições de artistas brasileiros e estrangeiros, à mostra competitiva e às exposições paralelas, gravados de Pastrana, exposição que reúne parte do acervo da Imprima, este composto de obras de artistas cearenses, brasileiros de outros estados e de outros países. O Sobral News Manchete fica por aqui. Acompanhe nossas reprises durante a programação da TV Interaja. Fique agora com Sobral News em debate. Até a próxima! Olá, boa tarde. Essa é mais uma edição do Sobral News em Debate, o seu jornal diário, uma coprodução do INTA, do INTEC e do jornal Sobral News. Nessa edição de hoje, o jornal traz em destaque matérias de interesse local, dentre os quais o sistema eletrônico de prova teórica no Detran, na região norte, e ainda uma matéria de capa de autoria do Paulo Passos, que traz o seguinte título: No meio do caminho havia uma pedra. Nós vamos tratar desses assuntos e também outros, e hoje estamos recebendo a visita de um convidado especial, o professor Léo Maquelene, ele que vai tratar com a gente sobre literatura e outros conhecimentos. Daqui a pouco a gente vai falar com ele, mas por enquanto eu quero fazer um convite a você que nos acompanha, que interaja conosco. A nossa TV, que leva esse nome, a TV Interaja, está nas redes sociais e os nossos meios de contato estão nos sites do INTA e também do INTEC. Eu peço a você que participe e, claro, interaja conosco. Eu quero chamar agora o professor Paulo Passos. Professor, essa matéria do jornal Sobral News retrata a dificuldade de acesso a uma das principais vias da nossa cidade, que liga ao distrito de Jordão, diretamente à BR-222. Como nós podemos verificar, é um convênio entre o governo federal, através do Ministério das Cidades, a Prefeitura de Sobral e ainda a Caixa Econômica. O que é que você pôde verificar lá no local, professor? Seja bem-vindo mais uma vez, um abraço. Antes de mais nada, boa tarde, Tiago, boa tarde nosso convidado, o professor Léo Maquelene, e boa tarde
bom dia ou boa noite, se você está acessando em qualquer horário pela internet. O nosso programa é Sobral News em Debate, através da TV Interaja. Bem, respondendo a sua pergunta, Tiago, essa matéria ela trata das condições de uma nova estrada aqui de Sobral, uma estrada que, enfim, já está concluída ou em vias de conclusão, que é a Avenida Ministro César Caos. Essa avenida ela liga a subida da Serra para o Jordão com o bairro ali próximo aos terrenos novos, né? E a obra foi orçada em cerca de um pouco mais de 1.010.000 reais. Quando nós fomos apurar, através de documentos públicos, né, nós descobrimos que a construção dessa estrada já estava prevista no PDDU de 1999, quando o atual governador do estado, o Cid Gomes, era prefeito de Sobral, né, e promoveu esse processo de reestruturação urbana aqui do município, né. Então constava desse documento a criação dessa avenida, que agiliza, na verdade, a entrada da cidade pela BR para esses bairros mais para o alto de Sobral, vamos dizendo assim, né, região noroeste do município. Bem, o problema é que essa cidade, no documento, no PDDU, né, ela estava classificada como uma cidade que liga uma área de trânsito um pouco mais lento a uma área de trânsito um pouco mais intenso. Consta desse documento que essa avenida deveria ser asfaltada, haveria ciclovia, calçamento e canteiro central, né? E hoje, passados 3 anos, cerca de 3 anos do início das obras da avenida, ela se encontra em estado degradado, né? Nós não sabemos se a obra já foi de fato concluída ou se ela está em vias de conclusão. A gente pode observar que o que contribui para a degradação dessa estrada é o tráfego intenso de veículos pesados, basicamente caminhões. Agora, isso porque talvez, eu não sou engenheiro de tráfego, eu não sou especialista na área, mas talvez o piso não seja adequado para suportar o peso desses veículos, né? O fotógrafo Ryan Hoover, que fomos apurar a matéria, estivemos na Secretaria de Infraestrutura, tentamos conversar com o Dr. Elismar Azevedo, que é o secretário atual da pasta, mas infelizmente ele não estava no momento e o secretário adjunto estava ocupado, não pôde nos receber naquele momento. O jornal se coloca à disposição para que nós, até a própria secretaria, possa explicar quando essas obras vão estar prontas e se de fato elas vão ser concluídas ou se já foram concluídas e a estrada necessita reparos, né? Então nós do Sobral News nos colocamos à disposição da prefeitura para conversarmos um pouco mais a respeito da situação dessa estrada. O certo é que o investimento foi feito, a obra já está em execução, mas os problemas de tráfego continuam, né, professor? Sim, nós apuramos, né, que, por exemplo, carros de passeio, né, ali tem dificuldade de atravessar, sobretudo ao cair da tarde, início da noite, fica mais difícil de você visualizar as crateras existentes, né? Se você puder, eu até agradeço, Tiago, mostrar a foto de capa nós publicamos aí no jornal. Quem está vendo a edição já está conferindo aí no vídeo a foto publicada na edição de hoje do Sobral News. E nessa foto os telespectadores vão poder conferir que a situação em alguns pedaços é muito ruim. Eu tive conversando com alguns
motoristas que passavam no momento que nós apurávamos a matéria, e eles que constantemente, por uma série de motivos, são obrigados a passar por ali, disseram que já foram testemunhas de carros danificados ou pessoas que foram obrigadas a parar por conta de um pneu furado, né? A falta de iluminação também, porque é uma estrada, Tiago, é uma estrada razoavelmente curta. A obra dela foi, esse pedaço de construção não chega a cerca de 1 quilômetro, né? Então, acredita-se que rapidamente esses problemas podem e devem ser resolvidos. Paulo Passo, feita essa nossa primeira incursão na edição de hoje do Sobral News, eu quero que você faça a apresentação do nosso convidado. Hoje estamos recebendo o professor Léo Machelene, ele que vai falar um pouco para nós sobre literatura. Paulo Passo, faça a apresentação do nosso convidado de hoje. Bom, o professor Léo Machelene é professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, nossa UVA, localizada aqui no município de Sobral, no Ceará. Léo, que é mestre em literatura brasileira pela UNB, Universidade de Brasília, também é escritor. Léo é poeta, Léo é cronista, um cronista do cotidiano, e o Léo é músico, o Léo é cantor, já foi líder de banda. Inclusive uma figura, líder de banda? E uma figura de banda de rock, e uma figura muito mal-humorada, como vocês vão poder conferir ao longo da nossa conversa aqui, né? Tive o prazer de já ter, em outras oportunidades, trabalhado com o Léo, ou conversado aí pela vida sobre literatura. E o motivo do Léo estar aqui hoje é que há pouco tempo saiu na coluna do Seridó, no jornal Sobral News, uma reflexão acerca do movimento A Poesia é um Saco, que vem ocorrendo aqui em Sobral e que ainda falta ser melhor divulgado. A gente sabe que mesmo na cidade do Porto de Sobral, né, cuja sede nem é tão grande, existe uma dificuldade sim da gente conseguir levar ao grande público questões relativas à cultura de uma maneira geral. Por isso, Léo, antes de mais nada, eu gostaria de perguntar para você se a poesia é um saco mesmo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito grato. E você aproveita e já responde também. Sim. Se essa poesia é um saco, ela tá cheia de quê? Esse saco, né? Tá certo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde a você que está assistindo a gente. Bem, respondendo primeiro a pergunta do professor Paulo, né? A poesia, se ela é um saco, né? Ela pode ser um saco. Ela pode ser um saco. Eu costumo dizer para os meus alunos e para as pessoas com quem eu converso que essa questão da literatura, do que pode a literatura, se a literatura de fato é algo prazeroso, né, ou não é, se é algo para nerd, se é uma coisa só para quem gosta, para gente estranha, né, que gosta de ficar trancada no quarto assistindo TV ou lendo livro isoladamente ali. Eu costumo dizer que, na verdade, assim, a questão do gosto pela poesia, pelo conto, pelo romance, né, ela está envolta de muito preconceito, né, muito preconceito mesmo, muita ideia mal formada. E a culpa é dos professores de língua portuguesa, né, que empurram goela abaixo dos adolescentes, figuras como Machado de Assis, escritores como José de Alencar, que são escritores importantíssimos para a literatura brasileira, mas que exigem uma certa bagagem cultural do leitor para serem compreendidos, para serem degustados, para serem saboreados, né? Então, por conta dessa febre, dessa necessidade academicista das escolas, ele acaba não sendo aproveitado, ele acaba não sendo bem devorado, bem comido. E aí entra como um remédio, né? Entra como algo que não entra como algo amargo, né? E aí isso
gera a ideia de que a poesia é um saco, né? E aí, a ideia do movimento da poesia é um saco, que acontece lá no Beco do Cotovelo, lá naquela lanchonete do Juvenal. Ah, no Juvenal? É, no Juvenal. Certo. Os escritores se reúnem ali aos sábados de manhã, né? E cada um leva os seus poemas ali, impressos, né? E aproveitam aquele clima silencioso do Beco do Cotovelo no sábado Para pela manhã. recitar poesia. Para você ver como a poesia ela é múltipla, ela é dinâmica, ela não tem essa coisa do academicismo, dessa coisa quadrada, né? E aí aproveita essa ideia de que a poesia é um saco para satirizar um pouco isso, né? Na verdade, a poesia é um saco lá porque as poesias vêm dentro de um saco que é distribuído publicamente. Então, respondendo também a tua pergunta, é um saco cheio de poesia. E aí, tem vários escritores locais envolvidos nisso, né? Tem o professor Denis Melo, que é poeta, tem o Inocêncio, tem o Luciano Bonfim, né? Tem uma série de escritores que aparecem lá aos sábados pela manhã para divulgar, para ler poesias, para conversar sobre poesia, para conversar sobre literatura, né? De maneira geral, isso é aberto para qualquer pessoa. Poeta beatnik não vai, né? Porque sábado de manhã tá dormindo. Tá de ressaca. Tá indo dormir de ressaca, né? Mas se bem que alguns deles ali emendam, né? Da sexta-feira pro sábado ali. Alguns estão fazendo essa varanda madrugada com poesia etílica e depois a poesia, né? A poesia com palavras e tal. Léo, falando que a poesia é um saco, eu queria que você tratasse um pouco da relação existente entre o movimento A Poesia é um Saco e a revista O Saco. O que tem o saco a ver com as calças, nesse caso? Na verdade, o Saco, a revista O Saco, é uma revista literária da década de 70, que foi veiculada aqui no Ceará e ela conseguiu chegar em outras capitais, né, do país. E ela tinha nela intelectuais como o Nilton Maciel e Carlos Emílio Corrêa Lima, né, que são escritores já de um certo renome na cena local, na cena nacional também, né, graças à internet, inclusive. E a relação do Poesia é um Saco com o saco é a ideia da literatura ser veiculada dentro de um saco, né? Naquela época da ditadura militar, você tinha toda a vigília da censura militar, né? Em plena década de 70, nos anos de chumbo da ditadura, e a ideia de veicular dentro de um saco era uma ideia um tanto provocativa, né? E aqui também é uma ideia provocativa, só que não contra a ditadura militar, né? É contra a ditadura da ignorância, né? E a ditadura do preconceito com relação também à poesia, né? Mas existem outros tipos de relação também. O Nilton Maciel, que estava envolvido com o saco na década de 70, ele mantém hoje uma editora, que é a Editora do Caos, Edições do Caos, junto com um dos poetas que participa do movimento Poesia é um Saco, que é o Luciano Bonfim. Então, Luciano Bonfim, Nilton Maciel, Pedro Salgueiro, Jorge Pinheiro, são intelectuais que hoje estão envolvidos com essas edições do Caos, né? Um movimento que acontece lá, aliás, é uma editora que publica autores novos, né? Novos autores. Recentemente publicou uma antologia do conto fantástico no Ceará, né? Organizada pelo Pedro Salgueiro, que é um escritor de renome nacional, inclusive. E um outro poeta que se auto-intitula o Poeta de Meia Tigela. Né? Tem um nome, claro, esse é o codinome dele, mas ele prefere ser chamado de o Poeta de Meia Tigela. Ele e o Pedro Salgueiro organizaram essa publicação que circulou, que foi publicada, foi organizada pelo edital o prêmio de autor cearense, pela Secult, né? E aí foi publicado ano passado, e é uma obra bem grande, assim, que reúne todo o conto fantástico da literatura cearense, desde Juvenal Galeno
né? Professor, você falou aí no academicismo, falou também no preconceito da sociedade, e eu perguntaria, qual é o desafio de fazer poesia, de fazer esse tipo de cultura, fazer literatura num ambiente onde não é favorável? Sim, a questão do profissionalismo do escritor é uma questão já bem antiga, né? Em 1872, José de Alencar publicou um prefácio de um livro chamado Sonhos Douro. O prefácio chama Bênção Paterna, em que ele abençoa o próprio livro dele. E ele já tocava nesse assunto, né? Já dizia que o escritor precisa se tornar no Brasil uma profissão, né? As adversidades para divulgar poesia são muitas. Para divulgar literatura são muitas, né? O Paulo falava agora há pouco desse movimento que tem pouca divulgação, que acontece ali no beco, né? Mas agora, para fazer mesmo poesia, a dificuldade não é nenhuma. Para fazer poesia, não. Porque a poesia, ela para quem escreve poesia, é como respirar, né? Quando você não consegue fazer poesia, é como se você de fato não respirasse, né? Então não há dificuldade em produzir, há dificuldade em divulgar, né? Em lançar em forma de publicação. Alguns editais estão aí para fomentar, né, essa divulgação, para fomentar a produção, a publicação, mas ainda assim é uma atividade muito restrita, são editais muito pequenos, né, que premiam 10 candidatos, 20 candidatos, né? Se a gente for contar no Ceará quantos escritores tem, a gente chega aí na faixa de 40 mil, 1 milhão, sei lá. É incontável isso, né? Bom, você é professor da UVA, é claro que tem lá um público muito variado, atende às mais diversas qualidades de alunos. E eu te pergunto, essa inspiração pela literatura no curso de letras, como é o seu, ela vem com facilidade? Quem opta por um curso desse está realmente vocacionado ou lá também existe essa dificuldade? É como em qualquer outra profissão, né? Tem gente que vai para a medicina por conta da grana, do salário do médico, né? A ilusão do médico, né? Tem gente que vai para a advocacia, para o direito também com isso, né? Na letras também não é diferente. Não é diferente. Você tem muitas pessoas lá que vão, inclusive, achando que vão estudar gramática, né? Vão achando que vão estudar só José de Alencar, só Machado de Assis, só Raquel de Queiroz, e quando chega lá, encontra Léo McLean para botar o pessoal para ler os cearenses. Inclusive os cearenses que estão vivos, né? Então, a vocação é algo como qualquer outro curso. Agora, existem várias pessoas lá que escrevem, né? Você tem, por exemplo, o Valdemar, que em junho vai publicar um livro a respeito de poesias que tematizam o Ipu, que ele é de lá do Ipu. Você tem o Daniel também, que publicou ano passado um livro chamado O Senhor Moraes, que é um livro fictício também, mas foi premiado também pela Secult. Você tem a Máxima Madalena, que é uma poetisa também. Então você tem, dentro dos estudantes de letras, você tem alguns alunos, né, que se aventuram pela poesia, se aventuram pela literatura, né? O próprio Luciano Bonfim, que venceu um edital também para publicação de um livro, né? Agora o Luciano Bonfim, ele é professor do curso de pedagogia, né? Aqui na UVA. O professor Denis Mello, que participa do movimento A Poesia é um Saco. Que é professor do curso de História. Exatamente. Também. Então, ou seja, não está restrito exclusivamente a professores do curso de literatura da universidade. Porque a poesia, ela vai, é que nem água, né? Onde a água vai, a poesia também vai. Léo, eu queria aproveitar para fazer outra colocação aqui, outra questão, né? Sim. Eu perguntei agora há pouco sobre a relação entre o movimento e a revista O Saco. E há alguma relação entre a poesia Um Saco e o movimento Siriará? E o que é o nome Siriará? Siriará, né? É um nome que João Brígido, que é quem participou da padaria espiritual,
um movimento importantíssimo aqui na história da literatura cearense, quiçá nacional. Ele, nas pesquisas históricas dele, identificou que o nome Ceará teria advindo dessa palavra indígena Siriará, né? Que na tradução dele é as pessoas que caminham com os pés para trás, né? As pessoas que, aí numa tradução não literal, as pessoas que caminham para frente olhando para o passado, né? E aí a ideia do Siriará era juntar várias pessoas de vários ramos da arte, né? Então você tinha o Eugênio Leandro, que é da música, você tinha o Oswald Barroso, que era do teatro, tinha vários intelectuais ligados às artes plásticas, por exemplo, o Strigas, ligado às artes plásticas, né? Você tinha o Rosenberg Cariri, ligado ao cinema. Então, todos esses artistas das várias vertentes da arte se juntaram e formaram e publicaram esse manifesto Siriará, que é de 79, né? E que tinha um princípio parecido com o princípio da revista O Saco, que era o de divulgar a literatura e a arte produzida no Ceará e fazer frente ao maravilhoso eixo Rio-São Paulo, né? Que é onde se concentra hoje a maior parte de editoras do país e de recursos para publicação também do país, inclusive Bolsas, né? recursos federais, né? Você disse agora há pouco que o movimento Siriará, então esse nome teria vindo da padaria espiritual, né? Essa padaria espiritual, no ano agora, de 2012, no fim do mês de maio, se eu não me engano, eu acho que dia 30. Exato, dia 30 de maio. 30 de maio, completará 120 anos. Exato. É um movimento que foi extremamente importante, não só para a literatura cearense, como talvez para a literatura brasileira, né? E eu queria que você falasse um pouco desse movimento, considerando que esse movimento teria antecipado, inclusive em quase 30 anos, a Semana de Arte de 1922, que aconteceu em São Paulo, né? Exato. E por que esse movimento, a padaria espiritual, não foi um movimento de tanta, vamos dizer assim, aparência, né? Não repercutiu nacionalmente como a Semana de 22? Os motivos são os mesmos que você apontou do porquê que não há divulgação do movimento da poesia é um saco. O problema de divulgação. Agora, esse problema de divulgação, ele mexe com questões históricas, mexe com questões políticas, né? A gente vê veiculado por aí pela televisão, pelo rádio, enfim, existe a ideia de que ler é viajar pelo mundo da imaginação, né? E, na verdade, se esquece que a literatura é uma janela para o mundo social, para o mundo real, né? Ela é o mundo real traduzido, transformado em palavra, né? E aí isso... Eu acho até que retratar esse imaginário é apenas um braço, um tentáculo de um conteúdo muito maior e que abrange muito mais os fatos sociais e históricos, né? Sim, sim. E a padaria espiritual aconteceu isso também. Ela pressupunha os mesmos ideais da Semana de Arte Moderna, que é lutar contra o academicismo, lutar contra a burguesia, né, crescente, lutar contra o processo de modernização que solapa toda a tradição local. Então, o movimento da padaria espiritual de 1892, ele acontece com esses mesmos preceitos da Semana de Arte Moderna, de 22. Agora, ele não recebe a divulgação, porque naquele momento o Nordeste açucareiro era uma economia em decadência, em contraposição ao Sul do café, né? Do café que estava ali em ascensão, né? Enfim, então era por conta disso. Agora, a padaria espiritual, ela tem toda um arcabouço, né? Porque assim, tem aquele dito de Jesus Cristo, né, que diz que nem só de pão vive o homem, né? E aí eles tinham essa ideia de, bem, se nem só de pão vive o homem, vamos então publicar um pão, mas que seja um pão espiritual. E eles publicam um jornal em que eles veiculam poemas, em que eles veiculavam crônicas, contos, né? E sátiras,
a respeito do cotidiano, a respeito de personalidades importantes daquele momento, né, nesse jornal que era o alimento da alma, que era o pão espiritual, né, fabricado pela padaria espiritual. Né. E aí você tem intelectuais importantíssimos ligados a isso. Tem o próprio João Brígido, Antônio Salles, né, Capistrano de Abreu também chegou a fazer referência ao grupo. Clóvis Bevilacqua chegou a fazer parte do grupo também, né, enfim. Léo, e qual é o seu pão espiritual? A poesia. A poesia é o meu pão espiritual. Por enquanto ele ainda está cabendo dentro de um saco, né? Professor, tirando a brincadeira, quero dizer que é muito bom tê-lo aqui. É um prazer, uma satisfação enorme. E eu queria que você fizesse suas considerações finais para os nossos espectadores. E quero deixar o programa de portas abertas para sempre que você quiser vir aqui falar sobre poesia, sobre literatura e também sobre o movimento de vocês que é tão importante hoje para a nossa cidade. Grato. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, Paulo. Sempre que eu puder eu estarei aqui, né, conversando um pouco com vocês. O tempo é muito curto, muito rápido, né? A gente fica procurando assim, as palavras para falar, mas enfim, para ser sucinto. Mas enfim, as minhas considerações finais é que leiam o que vocês quiserem ler. Leiam o que vocês gostarem de ler, independente de ser Machado de Assis, de ser José de Alencar. Não é só porque o professor disse que Machado de Assis é o melhor escritor do país e do mundo que ele de fato é, não. O bom escritor é aquele de quem você lê uma coisa e você diz assim, puxa vida, isso aqui eu podia ter escrito. Mais ainda, você diz assim, puxa vida, isso aqui eu deveria ter escrito, né? Então, o bom poeta é aquele que faz com que você queira ser poeta. Então, é isso. Leia o que você gosta de ler. Paulo Passos, obrigado. Eu agradeço muito, Thiago. Foi mais uma vez um prazer tê-lo aqui conosco. E para mim, toda quinta-feira eu estarei aqui nos estúdios para a gente repercutir as matérias que saem no jornal Sobral News, né? Daí o nome Sobral News em debate aqui na nossa TV Interage. E por fim, eu gostaria de solicitar ao Léo, fazer um último pedido a ele, nos minutinhos que restam, do Livro das Sombras ou Livro dos Mais Pequenos Silêncios. Acho muito bonito esse título. Léo, já que o programa tratou de literatura, em especial de poesia, por favor, escolha uma poesia sua e leia pra gente. Um prazer. Esse é um pequeno livro, graças a Deus já está esgotado. E tem o primeiro poema do livro, que é O Caminho das Árvores, né? Ele diz assim: as árvores sussurram, não fazem outra coisa senão esperar, e em silêncio crescem, observam e aprendem pacientemente, rompendo a fria fuselagem das horas. Agarram-se ao solo onde pisam e de lá sugam tudo que precisam. As árvores também são nômades e estão por toda parte, mais do que em nós, mais do que nós. Todas as espécies de árvores que existem, a leucina, a palmeira, a mangueira, a perfeita, não são outras árvores, são as mesmas. É a mesma espécie arbórea, é sempre a mesma árvore que respira e observa a caminhar como um único organismo pela terra inteira. O caminho dos homens é o destino das árvores, o caminho das árvores é o destino dos homens. Raízes nos habitam. Grato. Muito bem, depois desse show de conhecimento, vamos encerrando mais uma edição do nosso Sobral News em Debate. Agradecendo a você pelo carinho da audiência e esperamos nos encontrá-los mais vezes aqui na nossa próxima edição. Até a próxima!